Evangelho de João, capítulo 17, versículos 20 a 26. A minha oração não é apenas por eles. Peço também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste assim como amaste a mim. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. O texto que nós acabamos de ler faz parte daquilo que os estudiosos costumam chamar da oração sacerdotal de Jesus, capítulo 17 do Evangelho de João, e especificamente esse trecho do versículo 20 até o versículo 26, nós temos na realidade dois assuntos distintos. O primeiro, do versículo 20 até o versículo 23, tratam da unidade da comunidade dos que creem, a fim de que o mundo creia. E a segunda parte, versículos 24 até o versículo 26, falam da participação desta comunidade na glória de Jesus. Portanto, nós temos dois temas distintos que aparecem aí nesse texto. E a primeira parte, que é a oração de Jesus para os seus discípulos, também é apresentada nessa parte inicial que nós lemos, como uma oração que é estendida àqueles que creriam depois. Ou seja, a oração de Jesus, nesse capítulo 17, não é restrita apenas aos seus discípulos da sua época aqui na terra. Ela é também extensiva àqueles que iriam crer, e queriam crer justamente pela pregação desses discípulos. E aqui nós já temos uma certeza de que Jesus sabia que os seus seguidores iam anunciar a sua mensagem, iam continuar o ministério que ele começou. E, portanto, vemos aqui um elemento bastante claro da fidelidade daqueles discípulos, dos seguidores de Jesus mais próximos, que não só ouvem a sua mensagem, mas que cumprem o mandato de Jesus de anunciarem para os outros a mesma mensagem que tinham recebido de Jesus. E a oração de Jesus nesse trecho é bastante significativa. Ele diz: peço que eles sejam um. A oração de Jesus é que os seus seguidores vivam em unidade. E talvez seja essa a oração mais desrespeitada pela igreja em toda a sua história. Não há nada que a igreja faça mais contrário a Deus do que desrespeitar a unidade que Jesus espera dos seus seguidores. Podemos dizer, sem medo de errar, que essa é uma das maiores falhas da igreja em toda a sua história. A oração de Jesus é que vocês que creem sejam um. E aí, quando a gente olha para toda a história da igreja, não há nada mais contrário do que justamente a atitude de dividir, de se separar, atitude de um não concordar com o outro, de um não ver o outro como próximo e nem mesmo às vezes como semelhante, e de se separar. Se você pegar em toda a história da igreja, você vai encontrar sempre essa tendência. Eu me lembro até hoje de uma expressão que um dos meus professores do seminário usava, e eu achava uma expressão completamente fora daquilo que a gente está acostumado na nossa linguagem costumeira. Ele dizia:
O problema é que a igreja tem uma tendência fissípara. O que é? Fissípara, tendência de se separar, tendência de se dividir. E se você olhar em toda a história da igreja, a igreja faz isso exatamente. Jesus ora e diz que eles sejam um. E o que a igreja faz? Não queremos ser um, nós queremos ser diferentes. E aí cada um vai para um lado e cada um cria a sua própria imagem de como deve ser a igreja e às vezes até mesmo como eles compreendem a Deus. E a gente pode dizer aqui que, sob certo aspecto, durante toda a história da igreja, nós encontramos denominações e grupos religiosos criando o seu próprio Deus, segundo a sua própria visão, contrariando a oração de Jesus. Hoje, se você olhar para a multiplicidade de denominações que nós temos no cristianismo, você vai ficar abismado. Tem igreja para todo tipo de gosto. Tem igreja que é a favor do batismo, a outra que é contra. Uma que diz que a ceia é para todo mundo, inclusive para as crianças, e outra diz, não pode, é só para quem faz parte dessa comunidade. Outra que diz, Deus está no céu olhando para nós como se fosse um olho que tudo vê e é o grande policial de todo ser humano. E o outro diz, não, Deus é amor, Deus é aquele que se revela por meio do seu Filho. E aí então esse não se entende com aquele, que não se entende com aquele outro, e em vez de unidade você tem divisão. A gente pode olhar para isso e dizer com certeza que hoje, quando a gente olha para essa multiplicidade de compreensões a respeito de Deus, parece que não se entenderam, não compreenderam a oração de Jesus, que vai naquilo que é primordial, o seu Evangelho. E aí as denominações, os grupos religiosos ficam brigando pelas coisas secundárias e se dividindo por causa das coisas secundárias e se esquecem do que é fundamental. Quando hoje você fala, por exemplo, de juntar grupos religiosos que se identificam com Jesus, que normalmente nós chamamos na igreja de ecumenismo, né? Juntar aqueles que têm fé em Jesus e que são, portanto, cristãos, admitindo que é possível uma unidade, mesmo havendo diversidade. As pessoas olham e não, nós não queremos isso não, isso aí está errado. E hoje, quando a gente se coloca contra essa proximidade entre os que creem em Jesus, nós estamos contradizendo a oração de Jesus. Nós estamos dizendo, Jesus quer que a gente seja um, mas nós não queremos. Nós queremos cada um no seu cantinho, como dizia aquele hino antigo. Lembra aquele hino do Inário que a gente cantava na igreja? Tu no teu cantinho e eu no meu. Pois é, tem muita gente hoje que pensa dessa forma. Você fica aí que eu fico aqui, você louva do seu jeito, eu louvo do meu, e vamos cada um do seu jeito, como se tudo estivesse bem. Na verdade, nós estamos com isto contrariando o pedido de Jesus a Deus, de que aqueles que são seus seguidores vivam em unidade. E é importante a gente fazer uma distinção aqui. Unidade não é uniformidade. Ou seja, não é todo mundo pensar igual, não é todo mundo agir de maneira igual, não é toda a comunidade ter a mesma forma de ver. É salutar que haja versões e compreensões variadas, por conta da chamada multiforme graça de Deus. Não tem problema. O problema é quando a gente olha para o outro e diz, ele não serve para ter comunhão comigo porque ele é inferior. Ele não serve porque ele não crê como eu. Ele não serve porque ele não tem a mesma doutrina que a minha. Quando fazemos isso, nós estamos esperando algo que a oração não prevê. A uniformidade. Jesus não quer uniformidade, ele quer unidade. Ou seja, aqueles que creem em Jesus precisam viver unidos com ele. E quando isso acontece,
a abertura para o outro é sempre maior. A unidade que Jesus espera ultrapassa as denominações. Quem crê está unido a Ele, e quem está unido a Ele está aberto para o outro que crê nele, ainda que seja diferente. E Jesus diz que a unidade tem uma característica importante para a igreja: ela é uma força evangelizadora. O mundo crê quando os seguidores de Jesus são unidos, o que significa que as divisões atentam contra a fé. E cada vez que a gente olha para um outro grupo religioso que também crê em Jesus, mas que tem doutrinas e práticas diferentes da nossa, e dizemos eles não servem para caminhar conosco, nós estamos na contramão da oração de Jesus. Quando Jesus diz que a unidade tem uma grande força evangelizadora, ele deixa claro que quem anuncia o evangelho é quem está unido com ele. Não é a igreja, não é a comunidade, não é o grupo como grupo. Ele não anuncia igreja. Aquele que está unido com Cristo anuncia o evangelho. E como é que ele faz isso? De duas formas. Às vezes ele precisa falar, na maior parte das vezes ele anuncia por aquilo que ele vive, pela maneira como ele se comporta diante de Deus. E agindo dessa forma, aqueles que não creem olham para ele e veem nele a atitude de alguém comprometido com Jesus. E aqui Jesus deixa claro também que o que torna possível essa unidade é a participação daquele que crê na natureza divina dele, de Jesus. Ou seja, a unidade que Jesus pede aqui vem de Deus. Não é um esforço humano, não é uma coisa que a gente faz tentando nos aproximar do outro grupo para que assim haja algum tipo de unidade. Não, ela provém de Deus e ela é concretizada na medida em que buscamos a união com Cristo, com o Filho e com o Pai. Ela não pode ser alcançada por esforço e nem por organização humana, mas na humilde sujeição a Cristo. O versículo 23 nos informa que Jesus criou e continua criando as condições para um convívio diferente no mundo. E aqui, quando a gente fala de viver em unidade, nós precisamos entender que o melhor serviço que a igreja presta ao mundo é justamente a vivência do amor em palavra e ação. O objetivo da salvação se realiza quando, por meio do testemunho da igreja, o mundo crê que Jesus é o enviado de Deus para a salvação. Temos, portanto, a primeira parte, Jesus dizendo que ele pede ao Pai que nós sejamos um. E quando nós olhamos para a nossa realidade, o que vemos é uma grande competição para ver quem é melhor. Essa ou aquela outra igreja, esse ou aquele outro grupo religioso, essa ou aquela denominação, e fica uma competindo com a outra em algo parecido com o mercado religioso para ver quem se julga melhor. E a mensagem do Evangelho, que deveria ser anunciada, fica de lado. Não tem muita importância. Importância é aquela que mostra que a igreja está indo muito bem porque está cheia, porque a igreja está crescendo, né? E hoje, quando a gente olha para a compreensão que se tem, as igrejas e os grupos religiosos que mais crescem, sobretudo dentro do mundo evangélico, tem muito pouco ou quase nada do Evangelho de Jesus. As pessoas estão lá preocupadas com seus próprios interesses e porque oferecem a elas justamente aquilo que elas querem. Mas nós temos uma segunda parte no texto, que é do versículo 24 ao 26, e que falam da participação da comunidade na glória de Jesus. A oração de Jesus é que seus seguidores estejam com Ele. Ou seja, se agora a igreja pode ver a glória do Filho de Deus que se fez homem,
então a promessa aqui de Jesus é que ela vai conhecer toda essa glória, ou seja, viver em plenitude da glória com Jesus Cristo. Agora nós vivemos no crer, mas nós vamos poder ver. Lembra-se daquele hino que diz, a gente cantava há pouco tempo atrás aqui na igreja, né? Nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar, né? Aí a expressão que nós encontramos na Escritura é justamente essa: ninguém jamais viu a Deus, mas a promessa de Jesus é: eu quero que eles estejam comigo, para que a glória que o Senhor me deu, também eles possam compartilhar. E aí então nós vamos ver e conhecer, na expressão de Paulo, como também somos conhecidos. A revelação do Filho continua até a consumação do século, quando então ela se completa. Portanto, nós temos nesse texto dois desafios para a igreja. De um lado, a unidade que supera as diferenças e a diversidade. É a oração de Jesus, é algo que nós devemos buscar. Nós fazemos parte de uma igreja que adota nos seus documentos a posição de ser ecumênica, de ser inclusiva, de receber todos aqueles que também creem em Jesus. Nós não podemos contrariar nem a oração de Jesus e nem mesmo aquilo que nós mesmos afirmamos que cremos. É preciso termos essa atitude inclusiva, receptiva, de recebermos todos aqueles que também creem em Jesus. Não porque isso seja fruto do esforço humano, mas em submissão a Jesus, Senhor da igreja. E também o segundo desafio é essa vivência antecipada na glória de Cristo, que se revela onde? Se revela justamente na prática do amor a Jesus e nessa aceitação daqueles que também foram alcançados pela mensagem do Evangelho. Oração de Jesus pelos seus discípulos, mas também por nós que creríamos por conta da proclamação do Evangelho feita por aqueles primeiros discípulos. Que nós levemos a sério essa oração de Jesus, que ela seja verdadeira na nossa comunidade de fé, que busquemos não a uniformidade, mas a unidade, e principalmente que nós tenhamos essa vivência antecipada na glória de Cristo, revelada na nossa prática do amor, para com todos, sem nenhuma distinção. Que Deus possa abençoar aos irmãos e às irmãs. Amém.